Olha aí, pessoal, esse nosso país eco já não é bom. E aí nós temos um governo, então, aí, petista, de esquerda, ultrasocialista, que insiste em ficar dando incentivos errados para a população, para viciar essa população nas benesses estatais e criar toda uma mentalidade, uma cultura do calote, da falta de compromisso e também aí da, podemos dizer assim, né, vagabundagem. Porque olha só o que o nosso amado governo federal, o governo Lula, vai fazer, ou melhor, já fez, né, por meio aí de uma portaria, que está mais para porcaria, que foi publicada ontem, dia 28 de setembro, estou gravando isso aqui na noite do dia 29, sexta-feira, né? Então, uma portaria aqui, feita pelo pessoal do Ministério das Cidades, é isso mesmo? O ministro é o Jader Filho, exatamente isso aí. Pessoal, então, desse ministério, publicou essa porcaria, por assim dizer, né? Que trata do seguinte: os pagadores aí do Minha Casa Minha Vida, o pessoal que está comprando, adquirindo um imóvel já em condições muito benéficas, por meio de subsídios estatais, parcelas muito amplas, valores mais baixos de parcela também do montante total a ser quitado, e taxas de juros bem camaradas, bem, os pagadores do Minha Casa Minha Vida aí, que recebem Bolsa Família ou o benefício aí continuado, esse pessoal não precisará mais pagar as suas parcelas. A sua dívida estará automaticamente quitada pelo governo, ou seja, por você, pagador de impostos, né? Vamos dar uma olhada nessa notícia, então, tentar entender as repercussões disso, o que isso vai causar na questão fiscal, né? E o que isso vai causar também na questão cultural, no desenvolvimento de uma cultura aí irresponsável do ponto de vista financeiro econômico. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, não é? Então, anteriormente já havia um benefício na questão do Minha Casa Minha Vida aí para as pessoas que estão na chamada faixa 1 desse programa aí. Ele se destina a pessoas de baixa renda, mas existem faixas então dessa renda aí, sendo que as mais baixas, né, as faixas primeiras aí que tem pessoas com uma renda menor, essas faixas têm mais benefícios, mais privilégios, e isso vai sendo diminuído nas faixas seguintes. Então, anteriormente, na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, o pessoal com menor ganho aí, famílias com uma renda mensal bruta de até 2 salários mínimos, ou seja, somando todo mundo que trabalha na casa, ganha até 2 salários mínimos, esse pessoal tinha então o benefício de pagar um percentual baixo do imóvel financiado, ou seja, eles financiavam a compra de uma casa, porém não pagavam o valor integral que foi financiado, o restante era subsidiado, né? Em alguns casos aqui mais extremos, o governo já subsidiava até 95% do valor total do imóvel, ou seja, a família pagava só os 5% restantes ainda parcelados, né? Uma condição assim absurdamente favorável para pessoas com baixa renda e tudo mais. Agora, com esta nova regra criada aqui, então, o que vai acontecer? O pessoal que tem o Bolsa Família, que recebe o Bolsa Família, as famílias que estão incluídas nesse programa e também o benefício aqui continuado, né? Então esse pessoal vai ficar isento de pagar as parcelas, não vai precisar pagar mais nada. O pagamento está suspenso a partir de agora já. A Caixa Econômica tem 30 dias para regulamentar essas regras aí e colocá-las em vigor. E aí o Jader Filho disse o seguinte, né, que após esse prazo, então, 30 dias depois, os contratos já firmados e que se enquadrem nas regras de isenção terão as cobranças suspensas, ou seja, quem está pagando atualmente o Minha Casa Minha Vida está nessas condições, acabou, não precisa pagar mais nada, a casa já é totalmente sua, olha que beleza, né? Fizeram algumas mudanças também aqui a respeito do valor das parcelas, do valor aqui da taxa de juros também, né? No caso de atraso no pagamento das prestações, não é a incidência de juros sobre o valor, o montante total financiado. No caso de atraso especificamente, 1% ao mês aí, então, será cobrado de juros, não é muita coisa no final das contas, né? Então aí, eles diminuíram a quantidade de prestações, havia 120, a possibilidade de 120 prestações anteriormente, agora caiu para 60 meses aqui, isso nessas unidades contratadas pelo Programa Nacional de Habitação Urbana, que é o PNHU. Tem outros aqui também que estão envolvidos aqui,
no caso dessa questão do Minha Casa Minha Vida e tudo mais aqui, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, o Fundo de Desenvolvimento Social e o Programa Nacional de Habitação Rural. Cara, é muita coisa, né? Para pensar o tanto de assistencialismo barato que é feito pelo Estado brasileiro e que passa incólume por cada governo que chega aí, né? Bolsonaro não acabou com nada disso, por exemplo, ao meu ver, deveria ter extinguido tudo, né? Mas voltando aqui, famílias com uma renda bruta de até um salário mínimo terão aí uma prestação mensal de 10% da renda familiar e a parcela mínima vai ser de R$ 80. Então realmente aqui uma coisa muito acessível você adquirir um imóvel com R$ 80, né? Claro que aí é uma família com R$ 800 de renda familiar, né? Então, realmente é uma coisa que deve não se aplicar na prática, mas começa a partir daí, sendo que famílias aí com valor acima desse, com mais ou menos aí 3 salários mínimos e meio de renda bruta, vão ter uma prestação mensal de 15% da renda familiar, subtraindo 66% desse valor aí, então, que significa, representa 5% do salário mínimo, né? Então, são benefícios aqui a mais para os pagadores do Minha Casa Minha Vida, o pessoal que financiou um imóvel com esse programa, que você sabe muito bem que já é muito subsidiado. Em primeiro lugar, subsidiado pelo FGTS, que colabora com a questão imobiliária no Brasil, é a grande trava aí para o governo liberar os valores do FGTS, inclusive, né? Se o governo entrega o FGTS para o trabalhador para que ele faça o que quiser com o dinheiro, o governo automaticamente perde os fundos, então, destinados para coisas como o Minha Casa Minha Vida, né? Então, já existe essa questão aí do subsídio do FGTS, todos os trabalhadores pagando, então, o financiamento de casas para pessoas carentes, pessoas pobres. Porém, você tem aí um incentivo muito perverso que a gente já viu em outras coisas também, diga-se de passagem, né? Programas aí do governo, por exemplo, como o Desenrola, que é um programa aí para você reduzir a quantidade de juros e multas pagas por pessoas que estão com o nome sujo na praça. Você tem um monte de coisas desse tipo. Tem programas, por exemplo, aí para reduzir a dívida de pessoas que estão inadimplentes com o FIES. É muito comum isso aparecer. Por outro lado, você não tem nada, absolutamente nada, nenhum programa de redução de valores, de redução de dívidas, aí, de corte de parcelas, isenção, absolutamente nada, para pessoas que pagam as suas contas, né, que não dependem do Estado para pagar as suas contas. Então, aí, um trabalhador que queira comprar o seu imóvel por conta própria, né, não tem nenhum benefício nisso aí, só se ele entrar no Minha Casa Minha Vida, se enquadrar nas rendas aqui e tudo mais, o governo monopoliza essa questão aí e paga para aqueles aí mais pobres, os que têm uma condição financeira pior, isenta esse pessoal de pagar. Então, quanto mais pobre você for, mais benefício você vai ter do Estado, mais presentes você vai ganhar do Estado. E da mesma forma, quanto mais caloteiro você for, mais o Estado vai te ajudar. Se você pagar as suas contas em dia, se você andar em dia com o seu cartão de crédito, com o seu banco, o seu empréstimo, com o seu FIES, se você pagar tudo isso em dia, seu trouxa, o Estado não vai te ajudar em absolutamente nada, porque você não está fazendo mais do que o seu dever, a sua obrigação. Agora, se você for um caloteiro, por exemplo, o Desenrola vai te ajudar, aquele programinha para ajudar o pessoal do FIES, isentar aí pagamento de juros e multas, dar desconto, etc. Isso aí vai vir para ajudar o caloteiro. Então veja como o Estado cria um incentivo perverso totalmente invertido para criar um cenário em que é muito melhor você ser caloteiro do que você pagar as suas dívidas. É muito melhor você ser pobre do que você batalhar para ter uma vida melhor, porque aí você vai trabalhar bastante, vai se esforçar para ganhar dinheiro e aí você vai perder os benefícios que o Estado te concede por você ser pobre. Por exemplo, isso aqui, você ter uma casa, adquirir uma casa e não precisar pagar por essa casa, né? Olha que absurdo, que coisa impressionante até, né? E a gente vê isso, por exemplo, com o próprio Bolsa Família, benefícios diversos, seguros defesos, enfim, coisas do tipo, que são benefícios que as pessoas recebem por parte do Estado, mas que elas perdem, por exemplo, se assinarem a carteira. Então, o que a pessoa faz? Ou ela trabalha informal, trabalha sem carteira assinada mesmo, de qualquer jeito, etc. Ou ela faz isso, ou simplesmente não trabalha, porque vale muito mais a pena receber o Bolsa Família e não fazer nada o dia todo, receber esse monte de benefícios, auxílio gás, auxílio creche, coisas aí que os municípios dão e tudo mais,
usar o SUS, farmácia popular, cesta básica da prefeitura, então aí uma casa financiada que você, no final das contas, não vai precisar pagar. É muito melhor você usufruir dessas coisas e não fazer nada, não ter que se dedicar, não ter que trabalhar. Então, o Estado brasileiro, principalmente esse governo que está aí, que é petista, mas também todos os outros governos, porque esses programas assistencialistas passam incólumes por todos os governos, aliás, são até aumentados, né? Então, existe essa cultura, cria-se essa cultura do assistencialismo que prejudica o desenvolvimento do país. Porque num lugar, num país, numa nação em que é muito mais vantajoso você ser um à toa, um vagabundo, porque o Estado vai te ajudar, vai bancar a sua vida às custas dos outros, é claro que mais pessoas vão, de fato, se dedicar ao ócio e viver recebendo, então, migalhas, benefícios estatais que hoje em dia nem são tão migalhas assim mais, né? Você tem que trabalhar um pouco para você ter uma vida, um padrão de vida melhor do que muita gente que não faz nada e vive de benefícios estatais, do Bolsa Família, da cesta básica, do Vale Gás, do transporte gratuito aí que as prefeituras dão, do SUS, do auxílio creche e coisas do tipo também aí que garantem aí uma vida miserável para a maior parte de nós aí, uma condição de vida medíocre, mas para muita gente isso é suficiente. E aí você cria então uma cultura de perversão em que o cidadão, em que o brasileiro não busca se desenvolver, não busca ter uma vida melhor, cuidar da própria vida, caminhar com as próprias pernas, porque é muito mais fácil depender das migalhas dadas aí pelo Estado com o nosso dinheiro, naturalmente, com o dinheiro que ele retira de nós por meio dos impostos. Mas aí o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.